Fala galera, tudo certo? Vamos dar continuidade no conteúdo aí, falar sobre as regionalizações e transformações territoriais na América, a continuidade da nossa apostila aí, tá? Bom, primeiro de tudo a gente precisa diferenciar, pessoal, o conceito de território e o conceito de região. São dois conceitos que são muito discutidos na geografia. Há uma confusão grande entre eles, tá? Muitos autores tentam definir, só que eu acho que talvez a melhor forma da gente entender o que é com elementos práticos e simples, tá? Bom, eu digo sempre assim para os alunos, que para a gente entender o que é um território, a gente tem que entender que ele tem que ter pelo menos duas características. Todo território tem essas duas características. Tem que ter fronteira, tá? E tem que ter um poder central. Como assim? Tem que ter um limite de até onde alguém manda ali dentro. Então, território é isso. Tem alguém que manda e tem um limite até onde essa pessoa, ou ser, etc., manda. Isso é território. Por exemplo, território brasileiro. Aqui, por exemplo, esse mapa. Esse é as fronteiras, o limite é as fronteiras, olha lá. Então, dentro desse território, quem manda é a soberania brasileira. É assim que funciona. Tá? Então, o território tem que ter essas duas características, independente de quem mora lá dentro ou não, se gosta de onde mora ou não, não interessa isso. O que interessa é o seguinte: o território tem fronteira e tem que ter alguém que manda dentro dessas fronteiras. Isso é território, é uma coisa palpável, existente. Território do tráfico. Você sabe, até ali quem manda é o traficante. Território do tigre, ele tem uma demarcação ali que até determinado limite quem ali comanda é o tigre. Então isso é território. Tá? Região já não tem essas características. Quando eu falo região tal, não tem. Região não tem fronteira e não tem poder central. O que é região, pessoal? É um grupo de objetos, pessoas, estados, países, é um grupo de alguma coisa que tem algo em comum entre eles. Isso é região. Tá? Por exemplo, é igual eu viro falar assim, estamos em Maringá, né? Maringá tem um território? Sim, tem. Tem a fronteira de Maringá, ali os limites de Maringá, e quem manda é quem? O Poder Legislativo, o Judiciário e etc. Tem quem manda aqui dentro desse território de Maringá. Só que aí eu viro para vocês e falo assim, na região norte de Maringá estão as indústrias. O que eu quero dizer? Que na parte norte de Maringá tem indústrias. Ou seja, tem alguém que manda lá? Não. Tem alguma fronteira? Não. Eu disse o quê? Só região norte, na parte norte. Tá, mas o que faz eu dizer região norte de Maringá? O fato de um grupo de indústrias que tem algo em comum. O que é algo em comum entre elas? Elas são indústrias, elas estão todas no mesmo lugar. Então, região é isso, é uma área dentro de um território, pode ser, tá? Que as pessoas, seres, objetos têm algo em comum e estão todos juntos. É igual eu pegar aqui o território do Brasil, território brasileiro, tem fronteira e tem quem manda. E aí eu pego o território e divido em regiões, Essa parte verde aqui é a região norte. Como assim região norte, professor? Que eles têm que eles têm em comum lá? Eles têm em comum a cultura, eles têm em comum a comida, a história deles, a economia deles, tem muita relação entre eles. Então eu separei 7 estados e coloquei eles na região norte. Por quê? Porque eles têm algo em comum. Tá? Então região é uma área em que estão agrupados seres, pessoas, qualquer coisa que tenha algo em comum e eles estão juntos ali. Tá? É igual eu virasse para na sala de aula, eu dou muito esse exemplo. As paredes da sala de aula é as fronteiras da sala de aula de vocês. Quem que é o poder central? O professor. Então, o professor, ali a gente tem um território. As paredes, quem manda dentro é o professor. Eu posso dividir esse território em regiões. Eu posso falar assim, eu quero para a direita as meninas e para a esquerda os meninos. Dividir em região? Dividir. O que tem algo em comum? Qual é o algo em comum que existe entre ao lado direito? Serem meninas. E do lado esquerdo, serem meninos. Então, tem uma característica. Para você definir uma região, você tem que escolher uma característica. Nesse caso, a minha característica é gênero. Meninos e meninas. Posso virar e falar assim, para o lado direito eu quero os que têm 1,80 e para o lado esquerdo quem tem menos de 1,80 de altura. Dividir. Qual que é o meu critério? O que tem algo em comum ali? A altura. O que eles têm algo em comum aqui? A altura. Então, isso é região. Então, posso virar e falar assim, divido o território aqui, essa é a região nordeste do Brasil. Como assim? Tem fronteira? Não.
Não tem quem manda, não tem nada. Eu só estou dizendo que Maranhão, Piauí, todos os outros estados aqui, eles têm algo em comum. O que é algo em comum? É economia, cultura. E aí você tem região centro-oeste, etc. Então a gente precisa definir isso daí antes de tudo. E aí a gente pode dividir, regionalizar. Então por isso que região é uma característica da geografia. Quem divide os territórios em regiões é a geografia. Ela é muito boa em fazer isso, tá? Por quê? Porque ela define alguma coisa em comum e separa em regiões. E aí isso a gente chama de regionalização, tá? É quando a gente divide em regiões determinado território. E aí a gente consegue fazer isso com a América. Olha lá, a gente consegue fazer isso com a América. Aqui a gente tem dois mapas da América. Eu tenho dois mapas da América. Esse primeiro mapa aqui é uma regionalização com base nas placas tectônicas, tá? E essa regionalização aqui é uma regionalização com base nas línguas faladas. Então, o que a América do Norte tem em comum entre eles? O fato de estarem todos em cima de uma placa tectônica. O que a América Central tem em comum? O fato de estar em cima de uma placa tectônica. O que a América do Sul tem em comum? O fato de estar em cima de uma placa tectônica. O que a América Anglo-Saxônica tem em comum? O fato de falarem a mesma língua. O que a América Latina tem em comum? O fato de falarem a mesma língua. Então, depende do critério, eu posso dividir a América de várias formas. Por exemplo, se eu fosse dividir aqui, ó, em política, através das placas tectônicas, ficaria assim, olha lá. A América do Norte é todos os países que estão em cima da placa norte-americana, tá vendo? Então vai até o México aqui, ó. Então o México faz parte da América do Norte. A América Central é o território que fica ali, ó, na placa do Caribe, ó. Então tudo que está na placa do Caribe é considerado América Central. E todos os países que estão na placa sul-americana estão no sul da América, ou seja, na América do Sul. Tá? E assim, uma das características muito grandes ali da América Latina é a desigualdade. Da América Latina não, assim, e aí a gente vai voltar aqui só para vocês verem. E aí a gente também tem a América por línguas, que é a América anglo-saxônica, a gente pode dividir, e a América Latina. A América anglo-saxônica são os que falam a língua descendente dos anglo-saxões da Europa, ali dos povos bárbaros, principalmente o inglês. Então eles falam muito inglês nos Estados Unidos e no Canadá. E na América Latina são os países que são descendentes da língua latina, ali dos romanos, né? Principalmente espanhol e português. Tá? E a América Latina, do México para o Sul, tem uma característica muito importante que é a desigualdade social. Né? Essa foto é muito comum a gente ver em livros de geografia, que é o quê? Um prédio aqui, cada um tem uma piscina, cada andar tem uma piscina, e do lado você tem a favela de Paraisópolis. Tá? Isso é desigualdade social. Ou seja, você vê um acúmulo de pessoas numa região pobre, sem acesso à infraestrutura básica, enquanto bem do lado, você já tem pessoas com acesso a muita infraestrutura. Né? É uma das características. Por isso que a gente tem muitas tensões e conflitos na América Latina. Essa é uma coisa que tem na postura de vocês. A gente passou na América Latina por regimes ditatoriais, confrontos entre forças armadas e guerrilhas, milícias, cartéis de narcotráfico e várias revoluções na América Latina. O México na década de 1910, a Cuba em 1959, na Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua na década de 1960 e 80, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil nas décadas de 60 até 80, que foi o regime militar. Tivemos muitos conflitos durante muito tempo aqui, né, na América Latina, o que não ocorreu na América anglo-saxônica. Outra característica outra característica é o conflito diplomático e guerras por definição de fronteiras na América Latina. A gente teve a guerra do Chaco no Paraguai e Bolívia, a gente teve problemas de fronteira entre a Guiana e a Venezuela, Peru, Equador, Chile e Argentina, a gente teve a guerra das Malvinas entre Argentina e Reino Unido, a gente teve a guerra do Paraguai também aqui no Brasil pela definição de fronteira, fora as crises humanitárias, né? Muita violência e conflito no Haiti, muita instabilidade na Venezuela por conta dos governos ditatoriais. Então a gente tem uma relação muito forte na América Latina de conflitos. Por quê? Porque a gente é subdesenvolvido e o foco da minha aula é passar isso aqui para vocês.
A gente tem três características gerais assim que explicam a questão do subdesenvolvimento na América Latina. Por que a gente é tão pobre e passa por tantos conflitos assim? Por três fatores, turma. Desculpa. Por três fatores. Deixa eu ver se está gravando lá, para ver se eu não estou... Por três fatores principais. Quais são? A gente sofreu colonização de exploração. Como assim colonização de exploração? A gente foi explorado pelos países da Europa. Ninguém veio aqui, quando os europeus vieram para o Brasil e para a América Latina no geral, eles não vieram para ocupar os territórios e morarem, fazerem daqui sua casa. Eles simplesmente vinham para cá para roubar nossos recursos naturais e levar para a Europa. Então nunca houve um foco muito grande em dar qualidade de vida para quem morava aqui. Por quê? Porque o objetivo não era esse, o objetivo era só vir aqui, tirar os recursos e ir embora. Se eles tivessem um objetivo de vir para morar, povoar nosso território, com certeza eles tinham focado mais na qualidade de vida, em fazer saneamento e etc. Por quê? Porque se eles querem morar num lugar bom. Né? Então, houve muita confusão por conta disso, por causa que a gente só sofreu exploração, uma exploração muito forte durante todo o período colonial. Tá? Um segundo fator é o fato da gente, depois de se tornar independente, a gente não se desenvolveu como economias industriais. A gente sempre foi, desde a nossa independência, economias agrário-exportadoras, né? Por exemplo, quando a gente conquistou a independência, até durante o período da República no Brasil, quando a gente se tornou república, deixou de ter rei, por exemplo, pouca coisa mudou no Brasil, muito pouca coisa mudou no Brasil. Na verdade, nada mudou no Brasil. Quando a gente se tornou independente, a gente continuava sendo explorado por Portugal. Quando a gente se tornou república, a gente continuou. Por quê? Porque quem estava no comando do Brasil, quem comandava o Brasil, que eram as pessoas mais ricas, a elite brasileira, ganhava muito dinheiro exportando produtos agrícolas, como cana, café principalmente, ouro. Então, eles ganhavam grana exportando principalmente café. No finalzinho ali a gente ganhava poucas pessoas no Brasil, né, ganhavam muita grana vendendo café para fora, usando mão de obra escrava e vendendo café para fora. Quando a gente tem a nossa independência, essas pessoas elas não vão querer modernizar o Brasil. Né? Não só o Brasil, Argentina e México. Né? Eles não querem isso. Por quê? Porque não compensa, pessoal. Não compensa fazer isso. Por que não compensa fazer isso? Porque eles ganhavam já grana plantando café. Então pouca coisa mudou. Então desde a nossa independência, que se deu pela elite, eles queriam manter tudo como estava. Então isso gerou baixa riqueza no Brasil e uma distribuição muito desigual. Tinha no Brasil até hoje é assim. Tem muita pessoa que é muito rica e pessoas que são muito pobres. Por quê? Por causa disso. Quando a gente conseguiu a nossa independência, o objetivo não era modernizar, era manter tudo como estava. Por quê? Porque o café estava dando dinheiro. Então não tinha indústria no Brasil. E mesmo depois, quando vem a indústria para o Brasil, a gente já está tão atrasado que cria uma industrialização muito dependente. Como assim dependente? Uma industrialização que precisava ainda assim da tecnologia dos europeus. Então, mesmo quando a indústria chegou no Brasil, a gente ainda precisava continuar comprando tecnologia desses europeus, dos Estados Unidos e etc. Então, a gente sofreu com a exploração. Quando a gente foi independente, pouca coisa mudou. Por quê? Porque as pessoas continuavam ganhando dinheiro com o café. E quando a gente conseguiu as nossas primeiras indústrias, a gente estava tão atrasada com relação às indústrias que a nossa indústria ficou muito dependente de tecnologia estrangeira. Tá certo? Por isso que a gente é pobre aqui na América Latina. Mas aula mais para frente eu vou explicar com maior detalhe cada um desses fatores. Beleza, pessoal? Até mais, ó. Fique em casa, viu, turma?